nome é Gabriele e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a auditoria. Sabemos que a auditoria é um processo sistemático onde o objetivo é obter evidências que comprovem a eficiência e adequação das atividades desenvolvidas pela empresa. Visando isso, hoje teremos aqui para entrevistar o Matheus Almeida para nos explicar um pouquinho como é a relação da auditoria com a empresa, tá ok? Matheus, sendo assim, quais os tipos de auditoria existentes? Olá, meu nome é Matheus, eu trabalho com auditoria externa, estou aqui para responder algumas perguntas referente a alguns alunos, tá? Vou estar falando um pouquinho sobre a auditoria. Quais os tipos de auditoria existentes? Hoje existem 3 tipos de auditoria. A auditoria fiscal, que é hoje quem exerce ela é um auditor fiscal da Receita, ela é através de concurso. Hoje ele audita os impostos. As empresas que possuem os impostos a pagar, a Receita vai mandar o auditor fiscal para estar revisando aqueles cálculos, avaliando aqueles impostos, verificando se essa empresa está efetuando os pagamentos. Existe a auditoria interna. A auditoria interna o auditor interno, ele é da própria empresa, ele não tem independência. Eu vou estar falando um pouquinho daqui a pouquinho referente à independência, tá? O auditor interno ele é contratado pela própria empresa e ele é responsável, às vezes, pelo controle interno da empresa, por revisar algum trabalho de um determinado setor. Então, o auditor interno ele é muito relativo ao segmento da empresa, tá? E muitas vezes essas empresas que são maiores, elas têm ISO, são obrigações que elas têm que cumprir e muitas vezes o auditor interno fica responsável por esses tipos de ISO, selo de melhor qualidade, algumas coisas do tipo, tá? Essa seria a auditoria interna. Referente à auditoria externa, que é a auditoria hoje que eu trabalho, o auditor externo, também chamado de auditor contábil ou auditor independente, pois a nossa opinião ela é independente, ela é imparcial naquele tipo de empresa, a gente visa muitas vezes as demonstrações contábeis, tá? E também o auditor externo, ele tanto faz a auditoria externa, tá? E também a auditoria interna, que seria a auditoria de controles internos. Hoje, para ser um auditor externo, tem que ser formado em contabilidade, ter CRC ativo, ter passado na prova de qualificação técnica, seria para KNAI, tá? E ser registrado no IBRACON e em alguns órgãos de algumas empresas também, como Bacen, CVM. Então, além da gente fazer uma prova para um conselho de classe, fazer uma prova de qualificação técnica para ser auditor, ainda a gente tem que fazer uma prova ainda para auditar cada tipo de empresa, seja ela uma instituição financeira, seja ela uma operadora de plano de saúde, tá? E hoje algumas vezes vocês vê falar assim, auditoria trabalhista, uma auditoria de um hotel. Esses tipos de auditorias que são mais específicas são auditorias internas, tá? São a própria empresa que vai lá, determina algum funcionário ou contrata algum funcionário para ser auditor interno, para revisar alguns processos internos dentro daquela empresa, tá? Quais os benefícios encontrados através da auditoria? Hoje eu posso falar para vocês que as empresas que têm auditoria, mas que não são obrigadas, não são todas as empresas que são obrigadas a ter auditoria, depende do faturamento dela e também depende se os órgãos regulamentadores daquela empresa obriga elas a ter auditoria, tá? Por exemplo, as empresas que são regulamentadas pelo Bacen, SUSEP, ANS, essas empresas elas são obrigadas a ter auditoria. Um banco, por exemplo, ele é 3 vezes obrigado a auditoria, porque o banco ele trabalha com seguros, é regulamentado pela SUSEP, ele é um banco, ele é regulamentado pelo Bacen e ainda por cima ele vende na bolsa, então ele ainda por cima é regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, hoje uma operadora, ela vende plano de saúde. Então, como ela vende algumas coisas na saúde, ela é regulamentada pela ANS. Tá? Essas empresas são obrigadas. Tem as empresas que também não são obrigadas. E tem essas empresas que não são obrigadas, tem umas que querem ter auditoria, a fim de trazer, porque isso traz benefícios para ela. Quais que seriam os benefícios? Análise das demonstrações financeiras.
A gente da auditoria, a gente analisa todas as contas contábeis, tá? E analisa os demonstrativos contábeis da empresa. Então, quando outra pessoa, terceiro e totalmente independente, avalia um registro, o registro dos fatos e atos contábeis daquela empresa, significa que eles são mais verídicos, eles têm integridade, a nossa opinião tem valor, tá? Além da gente avaliar todas as contas contábeis, a gente avalia o controle interno da empresa, tá? Porque para a gente avaliar o que foi realmente contabilizado, eu tenho que ver que existe eficiência lá no controle interno. O que seria o controle interno? A parte de venda. Eu vou avaliar o controle, como que eles vendem. Se realmente o que vende é realmente o que é registrado. Então, o ato e o fato e o registro contábil estão muito ligados, tá? As empresas hoje que muitas vezes têm auditoria, elas, a partir do momento que elas têm uma assinatura, um parecer do auditor, elas têm mais facilidades de conseguir um empréstimo bancário, pois as instituições financeiras vê elas com um olho diferente, tá? Além disso, a gente também consegue, por exemplo, avaliar a governança corporativa daquela empresa, que o sócio não vê aquela empresa como dele para atender a necessidade dele. A empresa, ela tem um objetivo social dela e o crescimento dela. Então, muitas vezes a gente também avalia isso na nossa auditoria. E são certos benefícios que o auditor vem para ajudar a empresa, tá? E muitas vezes isso traz para ela muitos pontos positivos, tá? Visando isso, as auditorias alteram o sistema da empresa? Quais são os indícios que mostram que a sua empresa precisa de auditoria do sistema de gestão? Não, a auditoria ela não altera o processo da empresa, tá? Muitas vezes a auditoria vem para manter os padrões e padronizar alguns processos da empresa, tá? A gente vem muitas vezes para fiscalizar de certa forma resoluções normativas que os órgãos regulamentadores lançam para aquelas empresas ter aquele processo, fazer determinado aquilo, e muitas vezes a gente vai auditar aquilo para ver se realmente ela tá adaptada às leis, às resoluções normativas que os órgãos muitas vezes obrigam essas empresas, tá? Ver se elas têm os POPs, que são processos operacionais padrões, para ver se aquela empresa tem aquilo para manter. A intenção da auditoria é fiscalizar se ela está mantendo todos os processos e de acordo com todas as leis. E que aquela empresa mantenha sempre a continuidade, tá? Outra pergunta também que me fizeram: quais os indícios que mostram que uma empresa precisa de uma auditoria de sistema de gestão? Uma empresa que precisa de auditoria, de certa forma, seja lá nos seus controles internos ou até mesmo nas suas contas contábeis, são empresas que às vezes mantêm um custo muito alto. As empresas não veem como a auditoria é tão importante, tá? Uma empresa que mantém um custo muito alto, ela contratando uma auditoria, ela consegue reduzir, por exemplo, 20% nos seus custos. Uma empresa que tem um custo de 5 milhões e diminui 20% é muita coisa. E o custo de contratar uma auditoria, seja lá por 5 ou por 10 mil, isso não significa nada dos 20% de 5 milhões daquilo, vocês não concordam? Então, essas empresas que têm custo muito alto, às vezes falta de comunicação entre os setores, falta de controle em vendas, em coisas a receber, melhorias em processos. Esses são os tipos de empresa que precisam de uma auditoria. Empresas também que não têm um controle do próprio patrimônio, não sabe quanto que é. Então são coisas que a gente da auditoria vem e faz. A gente faz valuation, a gente avalia o patrimônio. O valuation seria avaliar o quanto vale a empresa, tá? E demais é isso. Por falar em rotina no trabalho, Matheus, me conta um pouco sobre os métodos e processos. Quais as dificuldades encontradas? Gente, referente aos processos e métodos da auditoria e quais as minhas dificuldades, e também eu acredito que de outros auditores também, que a gente encontra no nosso decorrer,
Referente aos métodos que a gente aplica, os métodos são sempre os mesmos. Muitas vezes a gente trabalha com testagem, a gente testa. Hoje a gente não trabalha só com o que a gente acredita. Existe NBCs, a NBCTA, ela explica pra gente quais que são os nossos métodos que a gente deve aplicar numa empresa. Seja eles através de testes, seja ele através de amostragem, seja eles através de uma análise crítica, tá? Para a gente conseguir indagar algumas coisas, para conseguir dar uma opinião referente àquela empresa. Seja ela, por exemplo, quando a gente vai auditar uma empresa, a gente trabalha com duas metodologias. A auditoria das contas e a auditoria do controle interno. É através do controle, primeiro a gente avalia o controle interno, porque é do tamanho do controle interno, da quantidade de erro, da ineficácia daquele controle interno, que vai ser o tamanho do meu teste substantivo, tá? Para minhas contas contábeis. O quanto eu devo testar clientes a receber, os clientes que a empresa tem a receber. Vai depender do controle interno daquela empresa. Posso ser que eu vou testar muito pouco se ela me mostrar através do controle interno que ela é muito eficiente, tá? Esses seriam alguns métodos e processos que muitas vezes a gente avalia nas empresas. E como eu mencionei anteriormente, também a gente faz alguns testes de observância em cima de funcionários. A gente observa muito. Hoje a auditoria, ela vem mais de a gente escutar, tá? Tanto é que a gente muitas vezes pergunta coisa que a gente sabe, esperando que o funcionário saiba aquilo. Então eu testo muitas vezes, a gente testa o funcionário, perguntando, e muitas vezes a gente sabe e pergunta porque a gente quer ver uma opinião diferente da nossa. Por que ele faz diferente? Mas esse não é a metodologia, esse não é a função dele fazer isso, né? Quais as dificuldades que a gente encontra? A gente encontra muitas vezes, a gente depara muitas vezes em algumas questões de controle interno. Hoje as empresas segmentam funções. Elas segmentam funções para evitar erro e fraude, tá? Muitas vezes o cara que vende não é o cara que recebe. Se o cara vendesse e recebesse, ele tinha uma possibilidade de cometer fraude, ele tinha uma possibilidade maior de erro. Então hoje muitas vezes a gente chega na empresa para poder tentar explicar isso para alguns funcionários e também tentar explicar para eles que eles têm que ter um processo operacional padrão, que ele precisa de ter um manual para que se alguma coisa acontecer com ele, existe um manual para quem ocupar o cargo dele hoje consiga executar o que ele estava executando hoje ou ontem. Tá? Então, muitas vezes, as nossas dificuldades que a gente mais tem, às vezes, são com pessoas. Fazer as pessoas melhorar o controle interno, ver a necessidade que realmente elas precisam disso, tá? O que são evidências de auditoria? Evidências de auditoria é um conjunto de fatos comprovados. Como que eu vou explicar para você o que são esses fatos, tá? E quais tipos de evidências que também existem na auditoria. Hoje a gente da auditoria externa, a gente trabalha com alguns testes que a gente chama de testes de observância e testes substantivos. Hoje, por exemplo, quando a gente chega numa empresa, além da gente já avaliar, de certa forma, fazer nossos testes de observância, avaliar o imobilizado daquela empresa, os veículos, avaliar se os funcionários estão satisfeitos, essas coisas assim, que são testes de observância, tá? Por exemplo, a gente chega na empresa e observa que a empresa tem muito veículo. E eu observo que tem um veículo que não é de necessidade de compra. Por exemplo, vamos pensar que a empresa comprou uma Land Rover e está registrado no nome da empresa. Já é um teste de observância, que eu observei aquele imobilizado, aquele veículo, e já achei ele um pouquinho diferente do que deveria ser. O que eu chamo de teste? A gente aplica o teste de observância e também vou aplicar um teste substantivo, que seria pedir a nota fiscal daquele veículo, tá? Quando eu peço a nota fiscal e recebo aquela nota fiscal, eu consegui uma evidência daquele teste que eu apliquei. O que seria aquela evidência? Seria uma evidência documental, que seria a nota fiscal. As evidências, elas são muitas vezes simples, porque são através dessas evidências que a gente vai repassar para outras pessoas
o que foi comprovado, entendeu? Outro tipo de evidência que a gente às vezes aplica também seria simplesmente a só de observância. Às vezes a gente chega lá no funcionário da recepção e conversa com ele para ver como que a empresa funciona. Se ele recebe, se a empresa paga ele direitinho o salário, se ele está satisfeito com a empresa. Então muitas vezes a gente simplesmente pergunta e escuta. Hoje a auditoria significa escutar, tá? Então hoje a gente chega lá, aplica, por exemplo, esse teste de observância nesse funcionário, ele simplesmente informa pra gente algumas coisas, tá? E a evidência que a gente consegue dele é uma evidência testemunhal, tá? Ela tem valor quando a gente simplesmente só escuta do funcionário, pra gente já é suficiente a gente pegar essa evidência, tanto seja documental, tanto seja a testemunhal, para a gente juntar as evidências e levar para o parecer, tá? São as evidências que a gente tem que vai basear a nossa opinião no nosso parecer. Temos estudos onde nos mostra uma forma mais ampla sobre a auditoria. Mas e na prática, Matheus? O que você nos diz sobre ela? Gente, hoje na auditoria, a auditoria é um pouco muito corrida, tá? A gente tem pouco prazo para avaliar muita coisa e testar muita coisa. Hoje, por exemplo, toda auditoria que ela vai ser executada, existe um programa de auditoria, que seria mais ou menos um check-in, seria mais ou menos um planejamento de tudo aquilo que a gente precisa avaliar naquela empresa, de quantas horas a gente vai gastar naquela empresa, mas muitas vezes as horas nunca é suficiente, posso garantir para vocês, tá? Então, em toda auditoria, vocês vão ouvir falar muitas vezes que a auditoria existe um programa. Sim, o programa da auditoria seria o que vai ser executado, o que vai ser avaliado tudo naquela empresa. Então a gente já chega com um planejamento todo pronto, tá? Por quê? Auditoria externa, o próprio nome já diz, ela é externa. A gente tem que ir até outras empresas. Então a gente demanda de muito tempo sobre viagens, tá? A gente demanda de muito tempo de execução dos nossos trabalhos, querendo ou não. A gente tem programas, a gente tem Excel e a gente tem que executar. A gente tem que guardar o nosso material. A gente tem que deixar as evidências para caso se acaso tiver uma revisão daquela auditoria, tem que ter as evidências para outro auditor rever. Então a gente tem que deixar, por exemplo, as indexações. Por exemplo, o que são indexações? São as evidências que foram indexadas para o próximo auditor, se ele for revisar, ele conseguir verificar aquele trabalho. Então, o que eu posso falar para vocês e a auditoria, a cada semana a rotina não tem rotina e a cada semana é um desafio, porque cada semana a gente está numa empresa. Mas por mais que a empresa seja do mesmo segmento, ou seja uma operadora essa semana e seja uma operadora na outra semana, são empresas diferentes, que têm problemas em setor diferentes, tá? Em contas diferentes. E também você nunca vai deparar sempre com o mesmo segmento. Hoje você está numa operadora, amanhã você está numa instituição financeira, na outra você está numa indústria. Então além da gente avaliar as questões, além da gente avaliar as questões de controle interno, a gente que auditar as contas também tem que entender referente às NBCs, tá? Seriam as normas brasileiras de contabilidade, e também ao CPC, que seria pronunciamento contábil, tá? Então a gente tem que entender muita coisa, e além disso tudo, da gente entender referente à contabilidade, a gente tem que entender as resoluções normativas dos órgãos que são responsáveis por aquelas empresas, como eu mencionei anteriormente, que a gente são as RNs, são resoluções normativas, tá? Então a auditoria hoje, eu menciono para vocês que ela dá muito conhecimento, mas ela te cobra muito. E muitas vezes a gente, auditor, não sabe tudo. A gente tem que ter a capacidade de conseguir ser autodidático, tá? A gente lê muita resolução normativa, tem que interpretar muito bem, e também a gente tem que ter uma boa comunicação. Porque por mais que você seja autodidático, quando você trabalha com leis ou resolução normativa, a sua opinião nunca vai ser a mesma de outros, tá? Então, muitas vezes a gente conversa com outros auditores
para ver quais que são as opiniões dele, qual que foi a minha opinião que eu consegui tirar em cima daquela lei, ou em cima daquela resolução normativa. E cada semana a gente tem um novo desafio e cada vez a gente vai aprendendo mais. E querendo ou não, muitas coisas mudam, tá? Então, demais referente à auditoria e em si tudo é isso e eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigado.